acha muito complexo liderar? E você que é liderado, gostaria de se tornar um líder, mas acha que não nasceu para isso? Fica aqui comigo que hoje eu vou contar a minha história de vida para vocês, como eu me tornei uma líder sem saber absolutamente nada sobre o assunto. Então vamos lá um pouquinho da minha história, né? Em 82 eu me tornei professora de ensino fundamental, que na época chamava escola primária, né? Porque tinha um professor especificamente, né? São alguns professores, mas tinha um especificamente que me disse, olha, você não nasceu para a área de exatas. Eu acreditei naquilo e realmente optei pela área de humanas, que eu gosto muito, e era uma idealista, com 17 anos. Eu queria mudar o mundo por meio da educação. Então, eu me preparei muito bem, fiz muitos cursos da metodologia construtivista e adorei esse percurso, mas na hora que eu cheguei na sala de aula, gente, foi um impacto muito grande. Porque toda aquela ideologia que eu tinha, todo aquele desejo que eu tinha de transformar o mundo por meio da educação, acabou no mesmo instante que eu pisei na sala de aula. Porque o sistema não me possibilitaria isso, o sistema me engoliria. E, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia, esse sistema ainda perdura até hoje. Né? Nós estamos falando em 1982 e 2023, e a gente não saiu desse sistema ainda, de carteira atrás de carteira, onde o professor fala, o aluno escuta, onde o professor fala e o aluno recebe, sem questionamento. Promoções que eu recebi, nenhuma mulher na história do banco todo tinha passado por aquele cargo. Então eu tinha vencido assim muitas barreiras. E era, gente, olha como é louco isso, era pura exatas, sabe, esse setor. Continuei na área de humanas, tal, insisti mais um pouco no magistério, nas aulas, aí mais tarde eu acabei me casando e nós resolvemos montar um negócio próprio. Totalmente inexperientes, eu não sabia nada sobre ter um negócio, não sabia como que funcionava, nunca tinha estudado administração, nunca tinha sabido de nada sobre isso. Mas eu sou estudiosa e, de maneira autodidata, eu fiquei 2 meses me preparando, pesquisando, me informando, planejando como seria a minha empresa. E eu sempre gostei de fazer diferente. Eu não gostava de fazer as coisas como as pessoas faziam normalmente, então eu fazia diferente. E eu ousei muito ao lançar essa empresa. E, gente, deu muito certo, porque em poucos meses nós já éramos líderes de mercado, desbancando empresas com 20 anos, mais de 20 anos de mercado. Para vocês perceberem que, olha como é forte a questão da inovação, do diferente, de você oferecer algo que nunca foi oferecido antes. Bom, enfim, à medida que a gente ia crescendo, eu precisava de mais funcionários. Quando eu precisava de mais funcionários, eu precisava liderar esses funcionários, eles respondiam a mim. E eu não tinha vaga noção de como fazer isso. O que eu fazia? Minha metodologia era ensaio e erro. Dava certo, eu adotava, dava errado, eu fazia diferente. Simples assim. Mas uma coisa, gente, ficou muito nítida para mim. Eu administrava por feeling. O que é feeling? Percepção, intuição, tá? É um termo em inglês que a gente usa para definir assim, é uma intuição mesmo. Ai, vou por aqui porque eu acho que vai dar bom. Sabe aquela coisa assim? Era assim que eu liderava, gente. Só que eu tinha um foco muito importante. Eu sempre gostava do que as pessoas requeriam de mim. E eu ia, na medida do possível, adotando um comportamento que se ajustasse aos interesses dos funcionários, aos interesses meus enquanto empregadora, aos interesses da empresa e aos interesses do cliente. Eu tinha que fazer, o líder ele tem que fazer todo esse trabalho de equilíbrio de interesses, né? E, para minha surpresa, gente, depois de alguns anos, depois de uns 2 anos, acho, na liderança, eu tive um feedback muito positivo dos meus funcionários sobre a minha liderança. Eles gostavam muito da forma como eu liderava. Por quê? Porque eu olhava para todos de maneira única, de maneira personalizada. Então, a grande dica que eu deixo para vocês, uma das grandes dicas, né? Até o final vou dar muitas dicas de ouro, gente, dicas de milhão para vocês. Tá? Vocês que querem aprender a liderar, sem ter que fazer um curso de 4 anos de administração, que ao final do 4º ano já vai estar tudo meio obsoleto. E você vai ter que se atualizar, tá? Eu não estou dizendo para você não fazer. Seria muito bom que tivesse feito um curso de administração. Mas, se eu tivesse feito só administração, teriam funcionado. Então, essa é a primeira dica que fica. Olhem para as pessoas para perceber como elas funcionam, tá? Fica mais fácil de você lidar com todo mundo assim. Bom, muito bem. Vou falar aqui para vocês as minhas dores enquanto líder. Primeira questão, eu tinha medo de mandar. Por que eu tinha medo de mandar? Porque eu tinha na minha mente que eu tinha que ser aquela chefe boazinha. Eu tinha que ser a pessoa que todo mundo ia gostar. Sabe aquele chefe bonzinho que todo mundo gosta? Eu queria ser aquilo. Era a imagem de líder que me representava mais. Representava mais os meus objetivos pessoais. Até um dia que eu percebi que ser muito bonzinho em algumas situações não ia funcionar. Eu não ia dar conta do recado de ser uma líder eficiente e eficaz se eu não fosse firme em alguns momentos. E aí, gente, um consultor do Sebrae virou para mim, eu já estava no Sebrae nesse momento, o Sebrae me ajudou muito no início. No início não,
Depois de uns 2 anos eu peguei carona no Sebrae e foi muito bom para mim. E um consultor virou para mim e falou o seguinte: você é proprietária do negócio ou a própria otária? Gente, essa frase marcou na minha vida. Olha como o poder da pergunta é forte. Isso reverberou muito tempo. Cada vez que eu ia tomar uma atitude, eu pensava nisso. Essa atitude está condizente com uma proprietária? Está condizente com uma líder eficaz e eficiente? Que eu escolho ser? E foi a partir daí que eu comecei a fazer algumas mudanças. E eu aprendi que o segredo de um líder, do comportamento de um líder, é encontrar o equilíbrio entre a firmeza e a doçura ao mesmo tempo. A delicadeza, a gentileza, porque você pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. Não, isso não é negociável. Eu dizia assim, pessoal, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são negociáveis. Essa não é. Pronto. Eu falava com firmeza, com respeito, com gentileza, todo mundo entendia, era bem claro, recado dado, aquilo não ia voltar à tona mais. Okay? Porque como eu tinha muita insegurança de se eu estava fazendo o mais correto, né, o mais adequado, eu fazia reuniões, primeiro eu fazia reuniões quinzenais e depois mensais, para eu fazer alinhamento, principalmente de comunicação, né? E aí, gente, é muito curioso, porque à medida que eu ia adotando essa firmeza ao lado dessa gentileza, eu ia me sentindo muito confortável na posição de líder. Foi muito gostoso. Isso foi construindo um clima organizacional muito saudável nas minhas empresas, porque aí eu já não tinha uma só mais. Depois de alguns anos eu já tinha 3, 4 empresas. Eu tive, acho que nesse período, acho que eu tive umas 6 empresas. Só que algumas não valeram a pena continuar e as outras eu fui tocando. Eu fiquei com 3, né? Por bastante tempo eu fiquei com 3 empresas. Ok. E aí eu ficava pensando, gente, um líder, ele transforma vidas. Um líder é um modelo. Então, cada dia que passava, eu tentava fazer algo, mudar algo no meu comportamento que me fizesse ser esse modelo para os meus liderados. E eu dava oportunidade para que eles também liderassem em alguns momentos, né? O papel do líder é muito nobre, né? E o principal do líder, segunda dica valiosíssima de hoje, gente. Um líder, ele vai liderar a partir de dados consistentes. Mas, o mais importante, ele tem que fazer uma excelente gestão de pessoas. Isso é fundamental dentro de uma empresa, isso é fundamental para o líder. Porque números você aprende, você faz um curso e aprende. Agora, gerir pessoas é algo que você pode demorar uma vida para aprender. A segunda dor era a minha comunicação. Como eu sou uma pessoa muito objetiva, extremamente objetiva, eu achava que eu tinha que falar uma frase e as pessoas já iam entender o que eu tinha dito. E nem todo mundo, gente, tem o mesmo time que a gente, nem todo mundo entende de pronto, nem todo mundo vai entender nas entrelinhas o que você quis dizer. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouquinho mais prolixo, um pouquinho mais lento até, para que todo mundo entenda o que você está falando, né? E essa é a dica de milhão que eu deixo para vocês. Você vai ter uma liderança eficaz no momento em que você aprender a ouvir mais do que falar. Por quê? Porque quando você está ouvindo, tá ficando claro para você como aquela pessoa funciona, como que aquela pessoa recebe as informações que você passa para ela, quais são os objetivos dela, para ver se estão alinhados com os objetivos da empresa. Nossa, gente, dá para filtrar muita coisa quando você ouve as pessoas. Porque aí depois é só mais 50% da comunicação. Aí é só você ajustar o seu vocabulário, os seus termos, para dizer para aquela pessoa da forma que ela vai entender, que ela vai interpretar bem o que você disse. Se você não transmite o que você precisa do seu liderado, ele não vai ter condições de oferecer para você o que você espera dele. E aí, gente, repita, sabe? Quantas vezes for necessário. Você falou uma coisa, a pessoa não fez. Repita, porque às vezes não ficou claro para ela. Então não tenha paciência, não tenha preguiça de repetir, porque às vezes o que se requer é isso. Tenha a certeza que você foi compreendido. Como é que você vai ter a certeza que você foi compreendido? Faça perguntas, cheque, peça feedbacks, peça retornos para os seus liderados. E aí, quando você tiver a certeza que você foi compreendido, aí você pode passar a cobrar deles. Antes disso fica muito difícil, porque às vezes você está cobrando coisas, mas eles não compreenderam o que você queria exatamente, né? Outra coisa, gente, incentive perguntas para estabelecer uma comunicação mais clara. A gente é adestrado para não saber fazer perguntas, para não fazer perguntas. Nessa sociedade não cabe, quem pergunta é burro, né? Na escola. Todo mundo ri de quem pergunta. Você que é gestor, incentive que seus funcionários perguntem coisas para vocês. E não deixe que ninguém zombe deles, que faça bullying a hora que eles perguntam. Porque toda pergunta é muito inteligente se você souber ouvir. Em sala de aula, dando aula, eu fazia, porque daí eu voltei para o magistério, né? Me aposentei agora, mas eu até agora estava dando aula, já para nível profissionalizante. Eu incentivava muito a questão da pergunta e
eu sempre mais ouvia do que falava. Porque essa é a forma de você liderar. E o que é um professor? É um líder. Ele é diferenciado das outras pessoas só no seguinte, porque nem em conhecimento um professor é mais, porque pode ser que tenha algum aluno que seja tão bem informado que supere a informação, supere a técnica desse professor. Mas quando ele gosta de gente, quando ele tem habilidade com gente, ele transforma vidas, ele transforma realidades, né? Pensa que líder incrível que pode ser um professor quando ele tem essa informação e usa isso a favor dele e da sala. Terceira questão, gente, dar feedbacks. Eu sempre dei feedbacks para o pessoal. Por quê? Porque eu precisava que eles entendessem o que eu queria, porque já era difícil para eu entender o que eu queria, né, sem experiência. Então, para eles precisava ficar muito claro. E aí, gente, eu fazia, como eu falei um pouquinho atrás, né, eu fazia reuniões quinzenais no início e depois reuniões mensais, para fazer um alinhamento aí. Só que quando eu ia dar feedback para os meus alunos, eu funcionava ainda no sistema de críticas, que é o que a maioria das pessoas aprendeu a fazer. Eu vou dar feedback criticando. Se for um feedback que vá constrangê-lo, faça em particular. Se for um elogio, faça diante de todos. O segredo de uma empresa de sucesso é pessoa certa no lugar certo. Se a pessoa tem um perfil um pouco mais agressivo, um pouco mais comunicativo, um pouco mais vou pra cima, põe ela em vendas. Se a pessoa gosta de ficar quietinha, vai para o administrativo. Tô falando de uma maneira muito simplista, tá? Hoje existem técnicas e técnicas profissionais maravilhosos que podem mensurar qual é o melhor lugar para o seu funcionário estar. Tô falando aqui, tá? De uma maneira bem geral. Perceba nas entrelinhas, no comportamento das pessoas, observe onde aquela pessoa se sente mais à vontade. Onde ela se sentir mais à vontade é onde ela vai ficar mais feliz e ela vai te dar mais lucratividade. Ela vai ser mais importante para a empresa. Tá bom? Então, pessoa certa no lugar certo é o segredo de qualquer organização. E aí, gente, mais uma dor que eu tinha, né, era reconhecimento versus críticas, né, como eu falei. Eu funcionava a partir do sistema de críticas, então eu fazia essas reuniões e expunha a questão da pessoa na frente de todo mundo. Até um dia que um deles chegou pra mim, em particular, olha a sabedoria. Chegou em particular e falou assim, será que você não podia, quando a gente estiver fazendo alguma coisa que você não curte muito, será que você não podia conversar com a gente em particular? Olha, mas por que eles falaram isso pra mim? Porque eu criava um ambiente onde eles podiam falar tudo, eles não eram mal vistos por falar tudo. Olha cada feedback importante que eles davam pra mim. E eles foram fundamentais para eu me tornar a líder que eu sou hoje, que eu fui pra eles e que eu sou hoje. Porque hoje, gente, eu posso liderar quantas pessoas for necessário, eu não vou ter problemas, eu tenho certeza absoluta. Porque eu já aprendi como as pessoas funcionam. E eu já aprendi que o meu olhar para elas é muito generoso. E que isso faz com que as coisas se encaixem perfeitamente. Com relação a esse reconhecimento, olha o que a revista Exame, agora em janeiro de 2022, do ano passado, publicou. Vou ler para vocês. Por melhor que um salário seja, se o profissional não se sentir plenamente valorizado onde ele trabalha, é bem provável que surjam problemas de relacionamento interpessoal ou desempenho baixo. Ou seja, a revista Exame está dizendo para nós, reforçando todos os autores anteriores, reconhecimento é extremamente importante. E eu tive esse feedback de um aluno, uma vez. Ele falou, olha, Eliane, a gente já tem o melhor salário da cidade na nossa categoria. A gente é super reconhecido aqui por você. A gente adora trabalhar aqui com você porque a gente se diverte na hora que tem que se divertir, a gente fala sério na hora que fala sério, todo mundo se sente super à vontade aqui e todo mundo está muito feliz aqui. Só que você não elogia a gente. Olha, gente, olha isso. Eu não sabia elogiar. Sabe por que eu não sabia elogiar? Porque nem elogio eu sabia receber. Né? O fato dessa realidade nossa. A gente não sabe nem fazer elogio, nem muito menos receber elogio. Então, quando ele me falou isso, eu comecei a mudar, me auto-observar e mudar o meu comportamento para todas as vezes que eles faziam alguma coisa legal, eu reconhecia. É um reforço positivo. Quanto mais você reconhece um funcionário ou qualquer outra pessoa, pode ser até dentro do relacionamento, mais ela vai se esforçar para fazer melhor da próxima vez. Para receber um outro elogio, porque nós, seres humanos, funcionamos assim, nesta realidade. A gente precisa do elogio porque o elogio é uma sinalização que nós estamos no caminho certo. Nós estamos agradando a pessoa que a gente ama, ou a gente está agradando o nosso chefe, tá? Então, assim, olha isso, reconhecimento, gente, ele queria elogio, ele não queria aumento de salário. Ele falou isso pra mim, ele falou assim, não precisa mexer em salário nosso não, a gente não quer, tá? A gente tá ganhando super bem. Porque eu fazia questão de pagar o melhor salário da região pra eles. Ainda comissionava. Não, a gente tá recebendo muito bem. A gente só queria que você elogiasse. Olha, gente, coisinha simples, de graça, num custo zero. E eu não sabia fazer. E eu agradeço você, viu, Celso e Paulinho. Vocês dois que me fizeram entender isso. Lá na década de 90, faz tempo. E eu aplico muito isso na minha vida e super funciona até hoje. Tá? Apliquem vocês também.
A quinta dor de todo líder, tá? Pra mim não era muito porque eu adoro mudança, mas assim, pra maioria dos líderes é muito complicado lidar com a mudança, em especial nesse momento que nós estamos hoje, né? Que as mudanças são em tempo real e o tempo todo, né? E naquela energia muito forte, muito rápida, né? E aí, o que eu percebia quando eu tinha que fazer alguma mudança de comportamento deles? Sei lá, por exemplo, olha, a partir de hoje, nós vamos anotar o nome de todas as pessoas que ligam tomando orçamento para que nós possamos fazer o retorno para elas depois, se elas vão, para a gente tentar fazer o fechamento. Por exemplo, tá? Tô falando assim, que cabe, um exemplo que cabe para todo mundo. Se eu só falasse isso para minha secretária, ou pelas secretárias que passaram lá, não ia acontecer. E eu ficava observando, nossa, mas por que será que eu falo uma coisa e não acontece? E aí, vou estudar muito, vou pesquisar e eu descobri que para mudança de hábito a gente precisa pelo menos 7 dias para mudar um hábito. Então, o que eu fazia? Eu fazia uma reunião, tornava pública aquela informação, todos sabiam, mesmo que pertencesse a um setor só, todos sabiam. E daí, o que eu fazia por 7 dias? Eu fiscalizava aquela mudança por 7 dias para saber se ela estava acontecendo e ia fazendo os ajustes necessários. Aí, gente, em 90% dos casos, super funcionava. E aí, era fácil implantar as mudanças. 10% mais ou menos dos casos não funcionava. Aí, tinha 3 possibilidades para mim. Ou eu percebia que tinha sido alguma coisa que eu precisava ajustar, ou eu precisava criar uma estratégia nova, ou então eu abortava aquilo porque não estava funcionando. Ou talvez adiar para um outro momento, mas naquele momento não estava funcionando. E aí, né, gente, nesse cenário, como eu falei, né, louco, de mudanças toda hora, o que a gente precisa ter muito bem desenvolvido enquanto soft skills, que foi a live passada? Soft skills são competências e habilidades comportamentais, que eu posso desenvolver para me melhorar profissionalmente. 2 soft skills extremamente importantes nesse momento de mudança que nós estamos vivendo: adaptabilidade e flexibilidade. Embora sejam parecidas, não são a mesma coisa. Eu me adapto facilmente às mudanças, ser mais flexível para poder efetuar essas mudanças. 6ª dor de um líder é autonomia. No meu interessante ponto de vista, todos os funcionários devem ter autonomia, de acordo, proporcional, né, ao tipo de função que ele desempenha. Por exemplo, eu tenho lá a pessoa da limpeza. Ela sabe que ela tem que chegar e fazer a limpeza e ir embora. Só que não. Ela tem que saber que se ela não me falar que tá faltando um produto, ela vai chegar lá e ela não vai conseguir fazer a limpeza. Porque, gente, não tem cargo mais importante dentro de uma empresa. Todos são importantes. E eu percebi muito nitidamente isso quando eu fui fazer uma consultoria para uma academia em Florianópolis, em que 1000 pessoas frequentavam a academia diariamente. Agora, vocês não fazem ideia, o dia que as faxineiras faltavam, o que era aquela academia? Virava no avesso. Porque imagina 1000 pessoas usando banheiro de academia, sem gente para limpar. Então, isso foi muito claro para mim. Não tem cargos mais importantes ou menos importantes. São todos importantes. Quando você dá autonomia, você ganha uma coisa em troca. Você ganha comprometimento maior. Mais envolvimento com os processos, com as pessoas e com a própria empresa, né? Então, a dor, às vezes, do líder é essa questão da autonomia, porque muitos líderes não sabem delegar funções. O que é delegar funções? Eu dou de presente para aquela pessoa para que ela faça, transferindo algo meu para aquela pessoa. E eu deixava muito claro o quanto eu valorizava aquela capacidade naquela pessoa. Eu achava que líder nascia líder. Só que não. Eu fui extremamente desenvolvida para ser líder. Eu não tinha nada de característica nata de liderança. E se eu conseguir, gente, qualquer um consegue, porque não era fácil não, tá? Mas não tinha medo de desafio. Eu só ia. Até hoje, né? Só vou. Então, se aparecer uma oportunidade para você liderar algo, inclusive liderar a própria vida, liderar relacionamentos, liderar a situação familiar, né? Às vezes a família requer que você tenha um espírito de liderança muito forte para você ser firme e doce ao mesmo tempo. Para você ser firme quando precisa, para você ser doce quando precisa. Para você ser generosa, gentil quando precisa. Né? E liderar para mim é isso. E a 7ª dor, estamos chegando aqui no finalzinho, a 7ª dor, as metas, né, gente? Puxa vida, mas como é duro, como o povo reclama das metas. Eu acho que eu colocava metas muito ousadas, muito inalcançáveis. E aí o pessoal acabava desistindo, desestimulando. Isso é muito importante, gente, você perceber que a meta, ela é alcançável, mas também não tão fácil, porque daí eles vão trabalhar 3 dias por mês para alcançar a meta, quem trabalha com vendas, por exemplo, e o resto do tempo, né? Então, como que eu fazia, tá? Depois no finalzinho, para entender como que eu ia trabalhar com essas metas.
Por que que a meta é importante, gente? Porque todo mundo precisa saber para onde vai. Tá? A empresa precisa saber para onde vai, senão ela não chega. E todos os envolvidos têm que saber para onde a empresa está indo para todo mundo caminhar junto com a empresa. Uns vão ficar uns passinhos para trás, outros para frente, mas todo mundo vai no mesmo sentido, pelo menos. Porque se cada um vai para um sentido, ninguém vai chegar a lugar nenhum, a empresa vai sucumbir. Então é muito importante estabelecer as metas, mas que sejam metas não só quantitativas, mas qualitativas também. Por exemplo, eu vou fazer uma meta para vendas, tá? Mas eu vou colocar uma pesquisa de satisfação aqui, para ver como é que está o atendimento do pessoal, e depois eu vou metrificar, eu vou quantificar, eu vou mensurar os dados da pesquisa para saber como é que está sendo a qualidade do meu atendimento, né? Então, vejam que dá para vocês trabalharem e fazer um cruzamento de métricas, né? Quantitativas e métricas qualitativas, que pode ser um assunto de um outro dia também, porque aqui vai, gente, vai longe o negócio. Falar de empresa para mim é um negócio muito que vai assim sozinho, né? E aí, é muito interessante que todos tenham essas clarezas, né? E que é possível alcançar a meta, sim. E cada vez que alcançar a meta, gente, celebrar. Tem empresas que... Outro dia eu estava numa empresa, gente, mas eu não lembro onde é. Que tocou uma campainha, assim, bateram palma, todo mundo bateu palma. Eu não sabia o que que era. Uma empresa grande em São Paulo, não lembro o que que era. Acho que era um restaurante. Aí eu fui perguntar, né, o que estava acontecendo, curiosíssima. Fui perguntar o que estava acontecendo, eles falaram, não, é porque a gente atingiu a meta. Então, assim, é comemorar, né? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. A minha meta era única. Só tinha uma meta na minha empresa. Era uma autoescola, né? Nessa empresa que eu tô falando. Era uma autoescola e a minha única meta era 100% de aprovação em todos os exames. No teórico, no prático, em tudo que eles forem fazer. Então, nós temos que ser o suporte quantitativo e qualitativo para que eles cheguem lá. Então, todo mundo sabia que a meta era essa. Era muito fácil atingir a meta. Eu não estipulava meta de número de clientes. Porque a gente não queria ser maior, a gente só queria ser melhor. E aí, sendo melhor, a gente foi maior. Consequentemente, não tem como. Se você é melhor, você vai ser maior. Uma hora ou outra. E aí, dava muito certo fazer essa meta. Porque todo mundo sabia e todo mundo batalhava muito, se doava muito para que isso acontecesse. E quando acontecia, gente, que era muito comum acontecer, acho que, se eu não me engano, eu mensurei um ano lá, deu 85% de atingimento de meta. Foi muito legal. E a gente comemorava, deu da festa, entendeu? Dava assim, final de semana, dava churrasco, dava festa para todo mundo. Para todos os funcionários. Poxa, se eles fizeram por merecer, eu tenho que celebrar, eu tenho que comemorar, eu tenho que valorizar, eu tenho que reconhecer. E funciona super. Tirar os funcionários do ambiente de trabalho, gente, também, para um momento de lazer, para que todo mundo se conheça melhor, ao contrário do que muito líder pensa que pode prejudicar o trabalho, não prejudica, enriquece. Só que tem que ter clareza, sabe, de papéis. E aí vem a oitava dor, que é o bendito do clima organizacional, né? Que eu trouxe aqui só duas questões, conflito e fofoca. Gente, isso não tem jeito, em toda empresa vai ter, pequeno ou grande. Como que eu resolvia isso? Com 3 soluções bem simples. Reuniões periódicas para alinhamento de comunicação. Aí não tinha por que fofocar, porque eu já deixava tudo claro ali e eles tinham espaço para falar. Então, matava a responsabilidade aí. Compromisso com transparência. Todos nós tínhamos um compromisso com a transparência. Então, nós podíamos falar e estava tudo bem. E, muito importante, gente, inteligência emocional. É tudo hoje. Sempre foi, mas hoje principalmente. Que as pessoas estão todas, né, afetadas com uma série de coisas, assoberbadas com o trabalho, o tempo passando mais rápido do que a gente deseja e aquela coisa toda. Então, nesse momento, o líder, principalmente, tem que ter muita inteligência emocional para poder lidar com a sua equipe. Mas mais do que isso, ele tem que proporcionar que os seus liderados também tenham desenvolvida essa soft skill, essa competência, essa habilidade da inteligência emocional. Como que eu faço isso, Lia? Tem muito material na internet, tem minhas lives aqui, se vocês quiserem, aí atrás para vocês olharem. E tem profissionais especializados, e se vocês quiserem, a Expanding Solutions, a minha empresa, também pode trabalhar com essa questão da inteligência emocional dos funcionários. Agradeço os meus liderados do passado, do presente e do futuro, né? Agradeço todas as pessoas que foram contribuição para que eu estivesse aqui hoje falando disso para vocês, porque se eu não tivesse, né, os meus funcionários, se eu não tivesse os meus clientes, eu não me tornaria uma líder. Vou encerrar aqui a live, tá? Se você acha que liderar é complexo, não é. Basta que você perceba como as pessoas funcionam e você tenha 2 características desenvolvidas: adaptabilidade e flexibilidade, para lidar com todas as circunstâncias e todas as pessoas, porque cada um é cada um. Você tem os seus pontos de vista e cada um dos seus funcionários e clientes tem pontos de vista diferentes. E tá tudo bem respeitar o ponto de vista de cada um, ok? Não é o seu que tem que prevalecer enquanto líder. É o que funciona melhor para todo mundo. Beijo, gente. Até mais.